acho que já é um consenso aqui, pelo menos para quem acompanha o canal há mais tempo, sobre essa questão de desenhar ser uma habilidade que ela é aprendida. Não tá aí uma coisa que é meramente de nascença ou é apto ou não apto. Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer um estudo, né, que eu acho que a maioria deve conhecer. Não vou aprofundar muito, vou apenas trazer alguns conceitos, que é o livro da Beth Edwards, que é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que ele é bastante conhecido, e levantar algumas considerações que eu acho importantes a respeito desta obra, e vamos ver no que dá nesse vídeo aqui, beleza? Bora! Pessoal, para quem está chegando agora, eu dou as boas-vindas, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. O meu nome é Thiago Spack, desenhista, quadrinista e professor de artes. Tá? Tem aqui uns links que você pode conhecer mais sobre o meu trabalho. Eu não vou entrar muito nessa pauta do dom, tá? Eu sei porque eu já falei muito disso. Convido você a assistir depois de terminar isso daqui alguns vídeos que eu falei sobre essa coisa de desenhar é dom ou nada desse tipo, tá? Tá aqui, você pode assistir depois para conferir, né? Mas eu quero trazer esse estudo, né, da Beth Edwards, que ela fala sobre desenhando com o lado direito do cérebro, tá? Resumidamente, sem me aprofundar muito, basicamente ela apresenta que certas habilidades cognitivas do ser humano estão relacionados com os hemisférios do cérebro, né? O lado direito ou o lado esquerdo. Já é quase de consenso aí, né, científico, que o nosso lado direito ele tem funções motoras mais relacionadas ao nosso lado esquerdo e o lado esquerdo ao lado direito, mas isso também se aplica a certas questões aí de interpretação, né? Então, por exemplo, o lado esquerdo, né, como movimento ao lado direito, ele está mais relacionado ao lado lógico, da matemática, da memória, do cálculo, da precisão, da ergonomia, e o lado esquerdo, né, ele está relacionado aí ao lado mais subjetivo, intuitivo, criativo, de percepção sensorial e coisas assim, tá? Então a Beth Edwards ela traz esse estudo baseando, né, nesse conceito que como a arte está muito relacionada à sensibilidade, né, à habilidade, à percepção, à intuição, então isso ativaria mais o nosso lado direito do cérebro, né, e consequentemente por questões aí, né, do métodos mais, eu diria, talvez cartesianos, não sei se é o termo mais adequado usar esses métodos mais cartesianos de estudo, de ensino, a gente acaba não dando muita chance para essas habilidades que são um pouco mais sensoriais, intuitivas, né, e valorizando muito o lado racional, o lado do cálculo, da conta, né, o lado da memória, né, o nosso próprio ensino aí, ele tem disciplinas são muito mais relacionadas com este lado, né, o tipo de prova, o tipo do que é ensinado, né. Uma das mensagens principais do estudo da Beth é que ela tenta quebrar essa coisa do dom, essa coisa da nascença, e tenta apresentar que o desenho ele é também uma habilidade que ela pode ser aprendida pelas pessoas, né, assim como andar de bicicleta. Então todo mundo entende que por mais que você vá andar e cair, né, você precisa tombar várias vezes até que o seu corpo ele entende como equilibrar o seu peso sobre duas rodas, e uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você não esquece nunca mais. Claro que aí, né, mais habilidades, né, empinar a bicicleta, manobrar, tudo isso são coisas que você vai aprender depois de ter aprendido o conceito básico, é pelo menos ficar parado em duas rodas conseguindo pedalar. Tá? Ela apresenta inclusive esse comparativo, né, de que muita gente entende que a bicicleta você vai aprender a andar, né, não é uma coisa que consigo ou não consigo, dom ou não ter dom. Agora com o desenho parece que as pessoas não têm a mesma talvez persistência ou talvez o mesmo entendimento, né, e simplesmente tentam uma vez ou outra, vê que não sai um resultado muito bacana e fala, isso aqui não é pra mim, eu acho que eu não nasci com esse dom, com essa habilidade, e acaba desistindo precocemente. E para piorar, né, acaba difundindo essas ideias de que o desenho é para poucos, né, e não uma habilidade a ser aprendida. Então ela traz, né, muitos desses argumentos com o intuito de primeiro desmistificar essa coisa de que o desenho não pode ser aprendido, né? E sim, ele é acessível para todos. Obviamente não devemos ignorar que certas pessoas têm mais facilidade, talvez mais sensibilidade, tá? E eu também concordo, né? As pessoas não são iguais nesse quesito, né? Alguns têm mais facilidade do que outros, o que não significa que não é uma habilidade que possa ser aprendida e desenvolvida, né? Como
tudo que nossa mente, nosso cérebro é capaz de fazer, tá? Então, ela apresenta ali ela aprofunda nisso daí, né? Mas acho que uma das mensagens mais importantes do estudo dela é esse, e uma parte que eu gosto bastante é exatamente esse desenvolvimento da visão, né? A visão tridimensional, que eu já dei aquele exemplo do cubo, né? Para quem não assistiu o meu vídeo dos segredos do desenho, né, sobre o desafio do cubo, ela mostra isso em diversos alunos, né, e eu também já testemunhei isso muitas vezes com alguns alunos. Tem inclusive uma imagem muito interessante que eu vou colocar aí para vocês, né, que são várias tentativas de fazer o cubo em 3 dimensões, é uma das primeiras aulas, e você vê a dificuldade do aluno em encontrar ali a configuração que dá a sensação 3D, até que de repente parece que ele entende que se ele montar as linhas mais ou menos desse jeito, ele visualiza um cubo numa superfície 2D, né? É uma percepção espacial numa superfície bidimensional, e ela mostra isso, né, que é como se fosse você amadurece a visão, e diferente de andar de bicicleta que você talvez perceba a sua coordenação motora de se equilibrar em 2 rodas, né? No desenho, não é só a habilidade do traçado, mas também a forma como você vê. A sua visão, ela também vai precisar passar por um processo de amadurecimento e desenvolvimento que aos poucos você vai visualizando as formas, as coisas, os objetos de uma maneira mais verossímil, unindo isso à sua habilidade técnica para reproduzir os desenhos. Aí ela parte para vários outros exemplos, né? E eu acho que a grande mensagem da Beth Edwards é que, olha, todo mundo pode desenhar, todo mundo pode aprender, né? E a gente tem aí, infelizmente, uma série de desestímulos, né, ao longo da vida e também do próprio método de ensino que acontece em muitos lugares, né? Por uma supervalorização de algumas áreas específicas, claro, com sua devida importância, sua devida função, né? Mas não quer dizer que outras sejam menos importantes, né? Ou sejam menos úteis até para a sociedade, tá? Se você quiser saber mais, você pode procurar o livro da Beth Edwards, ele não é caro, tá? Desenhando com o lado direito do cérebro. Se vocês quiserem que eu traga mais assuntos envolvendo esse livro, comenta aí para mim, tá? Porque eu posso trazer mais informações, mas o que eu quero abordar aqui, né, além disso, né, que, assim, o livro da Beth Edwards, ele é bacana, tá? Ele é bacana, é um estudo interessante, ela acho que por puxar um pouco desse aspecto mais científico, eu acho que passa uma credibilidade para um público mais geral do que você só partir do ponto de vista mais motivacional, né? Eu acho que o que é motivacional ou algo assim sempre fica naquela dimensão meio, né, me deu uma animada, mas não tem nada de concreto. Eu acho que quando você traz um embasamento científico, parece que as pessoas, elas tendem a ser mais abertas e flexíveis a ter uma nova interpretação sobre algo que elas já tinham uma visão pré-estabelecida antes, né, pré-conceito, no sentido da palavra mesmo, né. Eu acho que o mesmo acontece também com o estudo do professor Peer, que é o que eu me baseei para fazer todos os cursos aqui, né, que eu tenho de desenho. Eu gosto, acho que é uma abordagem que faz sentido ainda mais nos tempos modernos. No entanto, gente, é importante que vocês também tenham serenidade na hora de ler um livro como esse, né, de que, olha, é uma interpretação dela, uma forma que ela propõe para ajudar você a entender um pouco sobre alguns aspectos do desenho, talvez como a sua mente funcione, né? Mas tem que tomar cuidado também com algumas coisas que eu vejo por aí que, cara, são interpretações meio, às vezes exageradas, às vezes, olha, não quer dizer bem isso, mas as pessoas saem, parece que se empolgam e saem falando, né? Por exemplo, falar de lado direito ou lado esquerdo do cérebro tem ali seu embasamento? Sim, tem, né? Existem exames aí, acho que se não me engano chama SPEC, que você analisa certas ativações do cérebro, né, dependendo do sentimento que você tem, do que você passa, né, e de fato, né, a leitura, ela, né, ativa uma parte do cérebro, né, a coordenação motora outra, tal. Isso, de fato, isso acontece. O que não significa que é tão simples assim o cérebro humano, no sentido de, lado direito ou lado esquerdo e pronto, entendeu? Como se fossem 2 luzinhas. Não, cara, o cérebro, ele também, né, ele atua como uma unidade. Então não é tão simples assim, né, para simplesmente falar que é lado direito ou lado esquerdo, né? Então certos mitos que acabaram surgindo por conta disso, do tipo, então quer dizer que pessoas canhotas, eles naturalmente têm um dom maior para arte do que quem é destro. Não quer dizer bem isso, tá? Porque canhoto, então, ele já usa mais o lado direito, então naturalmente ele vai desenhar melhor. É um mito,
tá? É um mito. Pode ser que você acredite nisso ou não, mas é um mito, tá? Nunca foi feito um levantamento que mostra uma maior incidência de artistas, né, com uma técnica mais apurada, são maioria canhotos. Nunca foi feito um levantamento desse, tá? Tem excelentes artistas que são destros, excelentes artistas que são canhotos, tá? Então eu acho que acabou gerando esse mito aí, né? E não quer dizer bem isso. Então, assim, tem que tomar cuidado com algumas interpretações, coisas que as pessoas falam por aí, né? Que parece ter um embasamento ali mais científico, estudado, e calma, não quer dizer isso, tá? Então, tenha essa serenidade quando você lê esse tipo de livro, né? Mas o que eu acho que é interessante aqui é, claro, essa mensagem dela, né? Mas se você... tem um aspecto técnico também, mas se você procurar sobre o livro, você vai ver que ele entra na categoria geral, tá? O pessoal da bibliotecário aí, de autoajuda, tá? Então é uma palavrinha que hoje tá meio mal na fita, né? Então eles enquadram esse livro como autoajuda. Então muita coisa também que ela baseia depois, eu acho que ela puxa para um lado um pouco mais motivacional, um lado mais sensível, que eu acho que é uma linguagem que quem é artista, ou propenso a ser, ele se sente mais capturado, né? Tem ali o seu lado um pouquinho romântico também, não exageradamente falando, tá? Acho que tem outras teorias que são mais românticas, mas tem um pouco também, então por isso que eu falo para tomar cuidado. Mas o que eu acho relevante, né, a gente trazer dessa conversa, é que de fato existem aquilo que chamam de tipos de inteligência, né? E é uma coisa que eu por vezes falei em aulas, né? Faz tempo que eu não dou minhas aulas avançadas, né, mas sobre os tipos de inteligência, que é um estudo, inclusive acho que ganhou prêmio, se eu não me engano, que ele mostra que os perfis das pessoas, né, você tem ali inteligência racional, a inteligência da memória, né, que são muito valorizados no ramo das exatas, mas você tem também a inteligência espacial, a inteligência artística, a inteligência sensorial, né? Tem outros nomes ali, não vou lembrar o pé da letra, né? Posso depois fazer um vídeo falando sobre isso, mas é uma coisa que eu acho que ajuda, eu gostava de falar sobre isso porque eu acho que ajuda o aluno ele a compreender melhor a si próprio, né? Do tipo, olha, eu não me dou muito bem com aquilo, mas não quer dizer que eu sou um inútil. Eu me dou bem com outras coisas. Então, essas outras coisas podem ser tão úteis para a sociedade quanto aquilo ali, né? E por não ter tido aí uma oportunidade, né? Talvez disciplinar de ele se conhecer, ele acabou achando que ele não se encaixa em lugar nenhum, né? E eu acho que nos dias de hoje, que a moçada ela tá muito assim eufórica para aparecer em tempos de mídia social, né? Eu vejo quanto a moçada hoje em dia tá na moda ficar se autoafirmando, se estereotipando, né? Eu acho que você ainda ter uma supervalorização de algumas áreas em específico acaba não dando oportunidade da pessoa se conhecer, e aí parece quando surge ali uma teoria que ela, poxa, acho que é isso que eu estava precisando saber, acho que a pessoa acaba abraçando aquilo com muito afinco também, e também é necessário tomar cuidado em casos assim, porque não quer dizer que aquele livro virou, então, um livro definitivo da sua vida, tá? Então, sim, eu acredito nesse negócio de multi-inteligências, né? As pessoas têm perfis diferentes, o que não quer dizer que as pessoas não possam aprender uma certa habilidade, tá? Mesmo as ciências exatas, todo mundo pode aprender, elas têm uma importância assim, indiscutível para a nossa sociedade. Você precisa da engenharia, das ciências exatas para fazer uma câmera, para fazer um algoritmo desse vídeo que você está vendo aqui e tudo mais, tá? Nós precisamos sim, né? Então, cuidado aí, artistas que supervalorizam, né, aí o lado sensorial. Então, você precisa das exatas sim. Tá? A matemática ela tá em praticamente tudo que a gente faz aí, tá? Mas não quer dizer que outras inteligências não tenham ali sua importância também, né? Mas supervalorizar uma certa área só porque você se identifica mais com ela também, eu acho que não é o caminho, e é uma coisa que eu vejo às vezes alguns desses teóricos contemporâneos das artes, né? Não sinto a Beth Edwards assim, tá? Tô só realmente fazendo um gancho aí, às vezes supervalorizando, e eu acho que também não é bem esse o caminho, visto que nós precisamos de tudo isso, né? Nós precisamos de todas esses tipos de inteligência para a gente ter aí, né,
né, uma interação social boa para as coisas que existem como um todo, tá? Então só realmente fica esse meu alerta aí, né, de você sempre quando lê uma dessas teorias, leia com a cabeça aberta, por mais que você se encante, dá o tempo de dar o refresh, né, dá aquela calma, depois olha com um pouquinho de lógica para ver que é interessante, faz sentido, mas não quer dizer aí que é o livro definitivo, que é a teoria definitiva, que isso é a verdade, né? Eu acho que é importante você como um artista, né, a pessoa que vai ser dono do seu trabalho, você ter sempre a sua interpretação acerca daquilo que você faz, e que esses estudos, na verdade, eles ajudam você a entender um pouco melhor aquilo que você faz, aquilo que você sente, aquilo que você percebe. É assim que eu penso, pelo menos quando eu vou ler ali, né, o Loomis, a Beth Edwards, né, e tantos outros teóricos aí que, né, aparecem aí, que, né, mostram essas formas de você ver o desenho, ver as artes e tudo mais, tá? Então, definitivamente recomendo, sabe? É um livro que é interessante, é bem popular. Muita gente que não é da área de desenho gosta desse livro. Eu acho que vale a pena você conhecer, eu acho que faz sentido muita coisa que ela fala lá. Só tomar cuidado com essas interpretações excessivas e muitos mitos que surgem depois disso, tá? A gente, né, o cérebro, ele é uma unidade, né? O coração tem ali veia e artéria, mas você precisa das duas coisas, né? A gente tem lado direito e lado esquerdo, a gente usa o corpo inteiro, por mais que tenha ali seu lado A e B, nós somos também uma unidade, é o Yin e Yang, né? Você tem os dois lados, mas a unidade também é imprescindível, então tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação que eu vejo bastante aí o pessoal fazendo, né? E eu acho que supervalorizar também não é bem o caminho, tá legal? Então, mas foram aí um vídeo falando um pouquinho sobre essa teoria, né, das inteligências aí, né, do desenhar com o lado direito, né, será que faz sentido? Eu acho que tem sim um certo sentido, né, mas não é que desliga um lado do cérebro, ativa o outro, o negócio do canhoto ser naturalmente melhor desenhista, isso é mito, tá, não tem como provar isso, mas eu acho que é uma teoria que vale a pena vocês conhecerem, sim. Tá legal? Pessoal, importante, tá? Não esquece do like, não esquece do comentário, não esquece de se inscrever no canal se você gosta do conteúdo aqui. Galera, não tá fazendo isso ultimamente, e aqui é um canal mais específico, né, de informação, tudo, então a gente não trabalha com assuntos do momento ou coisas assim, então a gente precisa muito da resposta da audiência, e a resposta de vocês é o like, comentário e inscrição. Então, por favor, se você gosta do conteúdo aqui, considera fazer isso pela gente, porque ajuda muito e é custo zero, tá bom? Se quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, visite os links que eu deixei para você aí dos cursos, da minha loja online também, e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Um abraço, estamos conversados. Por enquanto.